Olá, Deus abençoe você. Vamos continuar a meditação no livro de Orixás, Caboclos e Guias, Deuses ou Demônios. Paramos na página 29, em que estamos falando um pouco sobre os espíritos enganadores, os espíritos que se disfarçam de espíritos de luz para enganar as pessoas. Muitos passam por espíritos familiares, de crianças, médicos, poetas famosos, mas no fim das contas estamos vendo, aprendendo que são anjos caídos. E inclusive eu estava meditando hoje nesse capítulo de Isaías 8 e fala justamente desses espíritos. No versículo 19 diz assim: Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos que chiureiam, não sei como é que diz isso, chiureiam e murmuram. Chiureiam quer dizer reclamam, tagarelam, se você procurar o significado dessa palavra. Porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos, consultar-se-á aos mortos? Porque ele está dizendo assim, por acaso, se alguém vier dizer, vamos lá no centro de espírita, né, consultar não sei quem da sua família que já morreu e tudo mais. Essa prática já vem de tempos passados, né? Tanto que está aqui escrito na palavra de Deus. Consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, porque muitas vezes as pessoas elas querem saber do futuro, querem saber de alguma coisa de sua própria vida, que vai acontecer no futuro. Só que elas se enganam nessa questão porque só quem sabe do futuro é Jesus, só quem sabe do futuro é Deus. Então a gente precisa o quê? Descansar no Senhor. Claro que Ele avisa as coisas, Deus avisa quando vai acontecer alguma coisa aos dele, aos que têm ouvidos para ouvir, avisa. E ele tem avisado, inclusive, da volta do Senhor Jesus, ele tem avisado do futuro da humanidade. E está tudo escrito na palavra de Deus, ou seja, o futuro da humanidade está na palavra de Deus e ela vai se cumprir. Cada ponto, cada vírgula da palavra vai se cumprir. Só que ao longo do tempo, as pessoas têm, né, o ser humano tem ficado ansioso para saber do seu próprio futuro, das coisas que podem acontecer na sua própria vida, e por conta disso são enganados por espíritos enganadores. Né? Aí vão buscar cartomantes, aquele negócio de tarô, ler mão, ler carta, e por conta disso acabam abrindo a sua vida para espíritos imundos. E muitos não entendem, porque às vezes a vida tá uma desgraça, me perdoe a expressão, mas é por conta disso. Porque em vez de confiar no Senhor, em vez de buscar a direção de Deus, do Deus vivo, vão buscar a direção dos deuses, ou entre aspas, deuses mortos, espíritos imundos, né? Aí esse versículo aqui traz esse pensamento, um pensamento até bem lógico, se a gente começar a pensar assim, poxa, como é que eu vou buscar a direção para minha vida? Eu tô vivo e eu vou buscar o saber do futuro através de espíritos mortos, de espíritos familiares que já morreram, por exemplo, como muitos fazem, né, nos centros espíritas, por exemplo. A pessoa tá, eu quero ver meu ente querido que morreu, eu quero falar com ele, eu quero saber como é que é lá do outro lado, e acaba se enganando, acaba abrindo a própria vida para espíritos imundos atuarem na vida dessa pessoa.
Então tem aqui, porventura não consultará o povo a seu Deus, o Deus vivo, a favor dos vivos, consultar-se-á os mortos? Então, a própria palavra de Deus coloca aqui em itálico essa frase, essa palavra aqui, consultar-se-á aos mortos. Por acaso nós que estamos vivos vamos consultar mortos para saber da nossa vida? Como assim, né? Não, a gente tem que consultar aquele que é vivo, aquele que vive eternamente, que é o Senhor, que é Deus, que é o Senhor Jesus, que está vivo, que venceu a morte, que venceu o inferno, que venceu os demônios, que venceu todo o mal. Olha só, então quando a gente busca a palavra de Deus, é uma palavra que é viva e eficaz, ela tem espírito e vida. Então, quando a gente busca essa palavra para a nossa vida, quando a gente coloca essa palavra para a gente viver essa palavra todos os dias da nossa vida, então ela se faz presente e a gente tem vida, a gente não tem essa necessidade, com quem é que eu vou me casar? Com qual é o emprego que eu tenho que ter? O que é que eu tenho que fazer? Qual é a universidade que eu tenho que fazer? Porque tem muita gente que fica nisso, né? Aí acaba indo atrás de coisas que vão acabar destruindo a própria vida dela. Então, eu queria só falar um comentário aqui, que a Bíblia é comentada, então ela comenta sobre esse versículo de Isaías 8, que diz assim: a favor dos vivos se consultará os mortos. O povo se desviou do Senhor e seguiu os costumes das nações vizinhas, como a necromância. A necromância é consultar os mortos, os espíritos de pessoas que já faleceram, né? Além das escrituras proibirem tal prática por ser um desprezo ao Altíssimo, está lá escrito em Levítico 20, Deuteronômio 18, elas ainda promovem o raciocínio quanto à ineficácia dessa prática maligna. Afinal, como pode os vivos procurarem auxílios de supostos espíritos de mortos para saber da sua própria vida, né? Poxa, se eu tô vivo, então eu vou consultar quem tá vivo e não quem tá morto, né? É só a gente pensar um pouco. No entanto, na ânsia de descobrir o futuro, muitos se deixam enganar com consultas a forças espirituais que se passam por espíritos de pessoas mortas ou por adivinhos. A fé e a inteligência, porém, nos levam a consultar somente a palavra de Deus para sabermos qual é a sua perfeita vontade para a nossa vida. Ao obedecermos a ela, temos sabedoria para tomar decisões e que nos trarão um futuro seguro e feliz. Então, sabe por que a maioria do ser humano, né, a maior parte do ser humano não busca a palavra de Deus? Porque ela é sacrifício, porque muitas vezes a gente tem que esperar, a gente tem que aguardar a resposta de Deus, a gente tem que esperar o agir de Deus muitas vezes. A gente precisa usar a fé para a gente ver o resultado. Então, é sacrifício. E o ser humano gosta de coisas fáceis, de coisas rápidas, de coisas assim na mão. Então, é por isso que acaba se enveredando por caminhos nada bons. Então, que possamos aprender com a palavra de Deus e buscar aquilo que é bom pra gente e não aquilo que é fácil, né? Então, voltando aqui ao livro, O Gato e o Rato.
É o título dessa nova parte do capítulo 2 do livro. Certa vez observei como o gato faz com o rato. O bichano corre atrás do rato, prende-o entre suas patas e começa a brincar com ele, jogando-o de um lado para o outro. Se o rato fosse de brincadeira, poderia até gostar dos tapinhas. Por vezes, o gato deixa o rato dar uma corridinha e quando ele pensa que está livre, o bichano dá um salto e o prende em suas garras outra vez. O final da brincadeira é a morte. Do rato, é claro. Assim também os demônios fazem com o homem. No princípio, brincam com ele, lhe dão tapinhas, e se o homem concorda em brincar, se tornam bons amigos. Ou seja, os espíritos enganadores, eles chegam não com uma aparência terrível para causar medo no ser humano. O diabo, ele é astuto, então ele vai usar coisas que atraem o ser humano. Então, como a palavra de Deus diz que ele é como um leão ao nosso derredor, fica nos observando, esperando o momento para tragar-nos. Então, ele observa as nossas atitudes, as nossas reações, ele observa aquilo que a gente se inclina, para que possa armar astutas ciladas contra nós. Então, ele vem para oferecer algo que aparentemente é bom aos nossos olhos, né? Aparentemente é algo que traz, assim, que atrai o ser humano, porque ele sabendo aquilo que faz o ser humano se inclinar, então ele vai usar aquilo contra o ser humano. Então, ele vai propor coisas que aparentemente não tem problema, né? Mas que depois vira algo assim que destrói simplesmente a pessoa, a alma do ser humano. Então, é algo que a gente tem que, o quê? Nos vídeos que o Espírito Santo tem me permitido fazer, sempre dizendo isso, que precisamos estar alertas, vigiando e orando, buscando a direção divina para a nossa vida, buscando intimidade com Deus, santidade ao Senhor. Enquanto a gente estiver firmado na palavra, nas coisas de Deus, mantendo a nossa mente ocupada com as coisas de Deus, então vamos estar em espírito. E estando em espírito e não na carne, a gente pode discernir quando o mal ele se aproxima para tentar nos tragar. Então, é uma questão do ser humano ter entendimento da batalha espiritual que a gente vive todo dia, o dia todo. É uma batalha espiritual, ou seja, existem espíritos imundos que tentam nos destruir a todo tempo. Eles não dormem, eles não descansam. Então, isso é um alerta para cada um de nós estarmos sempre alertas, sempre vigiando, buscando nos encher mais das coisas de Deus, o quanto a gente puder orar mais, o quanto a gente puder meditar mais na palavra, e o quanto a gente puder levar aquilo que o Senhor Jesus nos deu também para as pessoas. Enquanto a gente estiver ocupado com as coisas de Deus, com as coisas lá do alto e não com os problemas aqui de baixo, porque o diabo se utiliza também dos problemas daqui de baixo para a gente se distanciar de Deus, para a gente se distanciar da firmeza que a palavra de Deus nos dá, do firme fundamento que a palavra de Deus nos dá, que é a nossa fé. Como a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, a palavra. Quando a gente ouve, quando a gente medita, a gente está fortalecendo a nossa fé. E quando a gente fortalece a nossa fé, quando vem os problemas, qual vai ser a primeira reação da gente? Vai ser usar a fé. Vai ser a gente falar com Deus diante daquela situação. Não vai ser a gente se descabelar, se desesperar
xingar, falar demais. Não, a primeira reação vai ser o quê? Vou falar com Deus. Eu vou entrar em algum lugar, eu vou entrar no banheiro se for preciso. Mas diante dessa situação, eu vou dobrar os meus joelhos e vou falar aquilo que está acontecendo pro meu Deus. Porque a minha vida depende dele, a minha vida é dele, é responsabilidade dele. Então, eu preciso da direção dele. Então, é totalmente o contrário disso que a gente acabou de falar aqui de Isaías, em que as pessoas, até antigamente, né, desde tempos passados, as pessoas buscam o quê? A direção de espíritos mortos, de pessoas mortas. Como alguém que está morto pode ajudar alguém que está vivo? É tanto que o Senhor Jesus, ele ressuscitou. Então, a mensagem da cruz é essa, que é algo que queima o diabo, né? Que o diabo tem medo. Não é da... Eu já ouvi isso uma vez, que o diabo ele não tem medo da cruz, ele tem medo, ele foge da mensagem da cruz. Então, não é aquela coisa, eu vou andar com um crucifixo o tempo todo pendurado no meu pescoço, eu vou estar protegido. Não, mas sim a mensagem que a cruz traz. E que essa mensagem precisa estar bem firmada aqui, como um firme fundamento, que é a nossa fé, porque a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Então, a fé me faz estar firme naquilo que eu não vejo, mas eu creio que vai acontecer. Por quê? Porque está escrito. Então, a palavra de Deus, a gente tem ela escrita. E através dessa escrita, graças a Deus, a gente tem a Bíblia, né? Que a gente pode meditar, a gente pode marcar, a gente pode firmar na nossa mente. Então a gente ouve a voz de Deus através da palavra que está escrita. Então ela é um testemunho vivo do poder de Deus. Ela tem o evangelho de Cristo. Tudo que Cristo fez, tudo não, né? Porque até a própria Bíblia diz que se fosse colocar escrito tudo que Cristo fez nessa terra, existiria milhões de livros na Terra, não caberia tantos livros. Olha só que coisa gloriosa. E está escrito isso, eu não lembro em qual versículo, em qual parte, mas está escrito. Então, essa palavra, como ela tem espírito e vida, então quando a gente mergulha nela, então a gente fortalece a nossa fé e a gente pode ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Essa parte de ficar firme contra as astutas ciladas do diabo, a gente encontra lá em Efésios, que fala da armadura de Deus, que a gente precisa estar vestido com a armadura de Deus, com toda a armadura de Deus, para estarmos firmes contra as ciladas do diabo e a gente permanecer. Então, qual é a armadura de Deus? Se você vê lá em Efésios 6, você vai convir que toda a armadura de Deus é a própria palavra. A armadura tem o capacete da salvação, tem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tem os pés na preparação do evangelho da paz, tem a couraça da justiça. E tudo isso tem a ver com a palavra. Então, a gente pode convir que a nossa maior arma de defesa e de ataque é a palavra de Deus. Mas eu não posso apenas ter ela escrita. Eu preciso, quer dizer, eu preciso saber, eu preciso ter conhecimento, porque a palavra de Deus diz que por falta de conhecimento o povo perece. Então, eu preciso me nutrir dessa palavra, mas eu também preciso praticar. Então existe uma guerra, uma batalha, porque o nosso maior inimigo não é o diabo, somos nós mesmos. Então existe uma batalha, sim, dos anjos do mal contra os anjos do bem pela alma do ser humano.
mas também existe uma batalha entre nós e a vontade de Deus, né? Porque a gente precisa vencer todos os dias a nossa própria vontade. E é algo bem difícil. É sacrifício. Por isso que quando vem certas situações, eu busco o quê? Me lançar diante de Deus e falar para Ele tudo que vem à minha mente, tudo que vem como um sentimento, como um pensamento, como uma intenção. Então, todo tempo eu busco estar falando para Deus: olha, meu Deus, veio esse pensamento aqui agora, veio essa intenção aqui agora. Tem misericórdia de mim, me perdoe por esse pensamento que eu tive com relação a fulano agora. Olha esse tipo de pensamento aqui. Me perdoe, mas eu pensei isso por conta disso, disso e disso. Então é a questão da gente estar sempre se policiando, sempre se avaliando para ver aonde a gente está colocando a nossa vida, os nossos pés, a nossa mente. Então, é por isso que a palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, porque ela ilumina os nossos pés onde a gente está pisando, para onde a gente vai, ela ilumina o nosso caminho para nos direcionar para onde a gente está indo. Então, a palavra de Deus é um espelho para que a gente possa olhar para nós mesmos e a gente enxergar quem é que a gente está sendo. Se a gente está realmente sendo discípulos, seguidores do Senhor Jesus, verdadeiros filhos de Deus, como o Senhor Jesus, porque Ele é o maior exemplo de ser filho de Deus, ou se a gente está simplesmente agindo por nós mesmos, como Adão e Eva fizeram lá no jardim, né? Então, a gente precisa o quê? Zelar pelo tesouro mais precioso que a gente tem, que é a nossa alma. Então, se o ser humano aceitar essa brincadeirinha que termina em morte e morte espiritual, e em seguida morte física, né? Então, a pessoa e o mal, os demônios, se tornam bons amigos. Mas essa amizade não é boa. Mas o homem está sempre sob suas garras. E mais cedo ou mais tarde, se não aguentar a brincadeira, os demônios o levam à morte. E eles querem prender o ser humano nessa situação. Porque as pessoas que estão na macumba, enfim, nesse tipo de prática, né, mexendo com os demônios e tal, muitas ficam com medo, né, de recorrer a uma igreja, a uma ajuda espiritual proveniente de Deus, porque os demônios, eles ameaçam essas pessoas, né, ameaçam para destruir a família, embora que a família já esteja destruída, né, com a presença deles. Mas, enfim, existe muita coisa assim que é realmente uma batalha espiritual. Então, aqui no livro, ele mostra algumas imagens, ó, né? Ele coloca aqui essa imagem, aí ele fala o que é. Ele fala que é o nome de um demônio. A pomba-gira é uma das responsáveis pela frigidez sexual e pelo câncer em muitas mulheres. As práticas sexuais ilícitas e outras situações ligadas à sensualidade pecaminosa ligadas à sensualidade pecaminosa são atribuídas à sua atuação. Ou seja, isso é um demônio que atua tentando destruir a vida sexual, assim, por exemplo, do casamento. Então, um exemplo, a pessoa tem uma mulher que tá querendo o marido da outra, então ela vai
paga para fazer um trabalho e esse espírito imundo é mandado para destruir o casamento da outra pessoa. Está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Mas essa é a situação, né, do mundo espiritual. Espíritos sem corpos. Os demônios precisam de corpos para se expressarem. Do contrário, pouco podem fazer. Então, os demônios, eles precisam de corpos para se expressarem. Para expressar o ódio que eles têm de Deus e de nós. Do contrário, pouco podem fazer. Então, você pode ver que a atuação do mal no mundo é através das pessoas. Então, eles agem através das pessoas, que dão legalidade para eles agirem através delas. Então, a gente vê o caos no mundo, porque desde lá do jardim houve uma legalidade dada para o mal agir. Quando Eva e Adão desobedeceram a Deus. Então, o mesmo acontece hoje quando o ser humano desobedece a Deus. Para você ver como é a batalha que a gente tem que enfrentar todos os dias. Para a gente ficar longe do pecado, para a gente ficar firme e não sucumbir aos desejos da carne. Por isso, Satanás sempre arranjou um jeito de entrar no corpo do homem, para usá-lo como lhe convém. Vejamos, por exemplo, como surgiu o espiritismo, chamado científico. Conta-se que em 1847, a família Fox se mudou para uma casa em Hiddenville, em Nova York, nos Estados Unidos. A casa era muito pobre e construída principalmente de madeira. Tudo parecia tranquilo, até que 2 das 6 filhas do casal, Maggie e Kate, com 14 e 11 anos, respectivamente, começaram a ouvir barulhos de pancadas e de móveis sendo arrastados. Na noite de 31 de março de 1848, Kate provocou o tal espírito com um estalido dos dedos. Ela estalou os dedos. A provocação foi aceita e cada estalo era completado ao mesmo instante por uma pancada. Assim, os espíritos ganharam a confiança da família e a notícia se espalhou rapidamente. Muitos acreditaram que eram espíritos de pessoas que haviam falecido, quando na realidade eram anjos caídos, mensageiros de Satanás, demônios estabelecendo contato com o mundo físico. Meu Deus, está amarrado e repreendido em nome do Senhor Jesus. Essas irmãs passaram a ser a habitação daqueles espíritos que se utilizaram de seus corpos para difundir a doutrina mais sórdida e destrutiva que o mundo já conheceu. Não é de admirar que as meninas, vasos para esses demônios, tenham morrido, embriagadas numa vida miserável. Os espíritos demoníacos ganharam fama e se utilizaram de vários métodos para se apossar de um corpo. No espiritismo científico ou autoespiritismo, eles se apresentam como um ente querido, falecido, à procura de comunicação com seus familiares. Tudo enganação. Tudo engano. Eles se fazem passar por maridos, esposas, filhos ou parentes, conforme dito anteriormente. Muitas pessoas são aconselhadas a invocar seus antepassados para resolver um problema, mas isso é uma grande farsa. Os demônios atuam desde as seitas mais primitivas até os salões da sociedade moderna. Atuam também nas religiões orientais e nas ocidentais, ligadas ao secretismo. Eles tentam penetrar até mesmo nas religiões cristãs e até têm conseguido algum resultado.
perturbam, destroem e se apossam das pessoas, causando todo tipo de malefício, pois são demônios mensageiros de Satanás. Então, para a gente ver o caos que eles querem fazer no ser humano, no mundo, né? Então, por isso a gente vê a bagunça que é hoje em dia. Mas o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O Senhor Jesus veio para despedaçar todas as mentiras, os enganos, todos os espíritos malignos. Então, o sangue de Jesus nos lava de todo pecado, nos purifica, nos salva. Então, essa aqui é uma oportunidade para você se entregar para o Senhor Jesus, para você ir para a luz, se você ainda não recebeu na sua vida. Se você ainda não aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa é a oportunidade que você tem de fazer isso agora. Então, faça essa oração comigo. Se você tem visto a sua vida de mal a pior, se você tem visto que precisa se voltar mais para Deus, se você tem visto que está distante do Senhor, se você já foi na igreja algumas vezes, mas a sua vida não mudou, a sua vida continuou a mesma coisa. Porque quando o Senhor Jesus entra na nossa vida, Ele faz tudo novo. E a gente tem verdadeira plenitude de vida, felicidade, alegria, tudo, porque Ele é a fonte de tudo. E Ele nos renova todos os dias com o seu poder, com o seu Santo Espírito dentro de nós. O Espírito Santo. É esse Espírito que tem que habitar em nós para que sejamos a morada do Deus Altíssimo. Somos uma casa e essa casa precisa estar sendo habitada por Deus e não pelo mal. Essa casa tem que ser de Deus, porque nessa casa haverá paz. Porque a glória da última casa será maior do que a primeira. Lá em Ageu diz, e nessa casa haverá paz. Deus dará paz sobre a sua vida quando Ele entrar dentro de você e fazer morada. Então, se você aceita o Senhor Jesus, faça essa oração comigo. Se você deseja tê-lo na sua vida, feche os seus olhos e se conecte com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, ministrando essa entrega dessa pessoa, essa entrega verdadeira, meu Pai, porque tem que ser verdadeira, tem que ser real, tem que ser sincera, porque o Senhor ama a sinceridade. E se nós não formos sinceros, meu Pai, contigo, como poderemos alcançar, meu Pai, a nossa salvação? Como poderemos, meu Pai, nos achegar ao trono de glória do Deus Altíssimo sem a sinceridade, sem a humildade, sem um espírito contrito, sem um coração quebrantado? Então, meu Pai, derrama, Senhor, nessa hora sobre a vida dessas pessoas, Senhor, a salvação, a libertação, a entrega verdadeira da vida delas ao Senhor, para que elas possam estar guardadas, protegidas contra todo o mal, mas, sobretudo, estarem ansiando por te encontrar um dia. Quando chegarmos na eternidade, podemos estar contigo, Senhor. Que esse seja o nosso maior anseio. O anseio da nossa alma, te ver, te encontrar, viver eternamente com o Senhor. Então desperta, Senhor, essas almas para o teu querer efetuar, o querer efetuar da tua boa vontade na vida delas. E que toda obra de Satanás, toda mentira, todo engano do diabo, meu Pai, que estiver atuando na vida dessas pessoas, seja quebrado agora, seja amarrado e repreendido agora, em um nome do Senhor Jesus, que saiam e não voltem nunca mais. Em nome do Senhor Jesus, vem com teu poder, com teu Santo Espírito e derrama de paz sobre a vida dessa pessoa que decidiu entregar a sua alma para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus já pagou o preço por ela, já pagou o preço de sangue pela alma de todo ser humano. Basta ele receber a mercadoria agora, receber a alma de cada um com sinceridade e de livre e espontânea vontade. Que assim seja, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Amém. Graças a Deus. Então, seja abençoado nesse momento, que a luz do Espírito Santo resplandeça sobre você, para que você veja a glória de Deus na face de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Glória a Deus. Que você possa estar acompanhando o resto, né, dessa meditação nos próximos vídeos, amém? Eu tô postando conforme o Espírito Santo vai guiando, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre os espíritos revoltados, que são os espíritos imundos, né, que se revoltaram lá em cima. Eles estavam no céu, eles viram o Senhor Deus Todo-Poderoso e eles se revoltaram. Eles são rebeldes. Então, até o próximo vídeo, que Deus abençoe a sua vida.